A Procuradoria-Geral da República, PGR, recorreu na última segunda-feira da decisão da ministra Rosa Weber, que negou o pedido para arquivar o inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da negociação da vacina Covaxin. Lembrando que a investigação foi iniciada a partir da CPI da Covid em julho do ano passado, com a denúncia do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que era funcionário do Ministério da Saúde. Eles falaram na CPI que avisaram Bolsonaro sobre suspeitas na compra da Covaxin. Depois das denúncias, o contrato foi cancelado. Vamos falar sobre esse assunto com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, médico, doutor em saúde pública pela Unicamp e integra como titular a Comissão de Acompanhamento da Covid-19. Olá, senador, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Eu vi o seu comentário aqui. Você está me vendo bem aí? Tá bem no vídeo? Sim, agora está tudo certo, que a gente já entrou já no Skype, a gente já entrou no ar, né, senador? Mas está perfeito, está ótima aqui essa imagem, o pessoal já pode, inclusive, conferir aí no chat, tanto da Rádio Brasil Atual quanto da TVT. Podem comentar, inclusive. Bom, senador, vamos lá. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não viu crime nenhum nesse caso da Covaxin, pediu ao STF arquivamento e, se não for possível que o caso seja analisado pelo colegiado de ministros também no plenário, né? Como é que você define esse posicionamento, solicitação do Augusto Aras inicialmente? Bom dia a todos da TVT, bom dia a você. Bom dia. Primeiro, eu acho que a Rosa Weber, ela mostrou que tem, sim, indícios de prevaricação quando ela negou o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele tem tido uma posição muito conservadora, no sentido de encaminhar as questões relacionadas à CPI da Covid, né? Mas eu acredito que mesmo no plenário, o processo deve ocorrer, ou seja, ele deve ser aprovado, mesmo que ele recorrendo para o plenário, tendo toda a discussão. Eu acho que vai ser pior para o presidente, porque isso deve ser aprovado no plenário se não for aprovado pelos ministros do STF, e se aquele ato do presidente de saber de um ato de corrupção no seu governo e dele não tomar nenhuma providência, com a denúncia feita para todo o Brasil ver, se isso não for, e se isso não tiver indício de prevaricação, a gente não consegue mais saber o que é indício de prevaricação. Primeiro, receber a denúncia não quer dizer que o presidente tem ou não responsabilidade. Receber a denúncia é iniciar o processo de apuração do que de fato aconteceu, ou seja, dar início a uma investigação definitiva. A CPI faz o papel de uma delegacia, né? O Judiciário e o Ministério Público vai fazer o seu papel, que é, de fato, promover o aprofundamento daquilo que se apresenta como indício de algo. E, neste caso, o indício para nós de que houve prevaricação e, portanto, o presidente cometeu este crime de prevaricação, ocorreu. Se o STF abrir o processo, significa que vamos ter uma investigação mais apurada, mais dentro do regramento do Estado Democrático de Direito, ou seja, com direito à defesa, direito mais técnico, né? Então, é uma oportunidade para o presidente conseguir provar que ele não prevaricou, provar que não teve as conversas, provar que não sabia de fato e de que não foi informado de que havia uma negociação. Negociação que ficou escancarada para o Brasil inteiro, que houve negociação que envolvia o depósito de 45 milhões de dólares numa conta offshore, não é uma conta num país que não estava no contrato, certo? Praticamente um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, um imunizante $5 a dose mais caro
do que o imunizante da Pfizer naquele momento, que já era um absurdo, né? A gente tem informações de que essa vacina estava sendo comercializada abaixo de $5 para o mundo, né? Para o consórcio COVAX, da Organização Mundial de Saúde, e, portanto, há várias situações apuradas pela CPI que mostram que ali naquele caso, houve desvios de conduta de diversos atores envolvidos no processo, inclusive do presidente, que não mandou apurar como deveria quando foi informado. Senador, no recurso, o Aras defende, né, que a Rosa Weber segundo ele, parece ter abdicado da imparcialidade para fazer valer o seu entendimento em relação ao que foi dito pela PGR. E o procurador diz ainda que a ministra objetiva uma potencial acusação judicial indireta e forçada contra Bolsonaro. Enfim, falando de imparcialidade, o que comentar a respeito dessa declaração do procurador, senador? Bom, eu acredito que os fatos que foram noticiados sobre a compra da Covaxin e a denúncia do deputado Luiz Miranda, né? A denúncia dele, do irmão dele, e tudo que envolveu a invoice, a nota fiscal ou a autorização para a importação dessa vacina e todas as confusões, todas as alterações, falsificação de documento, falsificação de declaração, tudo isso foi bastante noticiado e tudo isso foi apresentado. Então, creio que não há, da parte da ministra, imparcialidade, sim, o desejo de que seja dado continuidade ao processo de apuração que iniciou na CPI. Não é uma acusação, não há imparcialidade ou parcialidade, não há parcialidade no caso da ministra quando se propõe que seja feita a apuração. Ela não está dizendo que ele é réu ou que ele... Não, ainda. Ela está dizendo que precisa apurar, né? Ele não foi condenado, é um processo de investigação que pode chegar à conclusão de que o presidente, pela distância dele em relação ao evento, tinha outros responsáveis e ele se liberar dessa acusação de prevaricação. Mas, a partir do momento que ele é informado e que é publicamente sabido que ele tomou conhecimento do fato, um fato grave que foi revelado depois para toda a sociedade, me parece que há, sim, um crime de prevaricação por parte do presidente. Exato. Vou fazer mais aqui vamos pontuar mais uma questão em relação a esse fato, mas a gente tem que repercutir muita coisa ainda contigo, senador. Mas vamos lá, o STF abriu aí 10 casos derivados da CPI, né? Estão tramitando na forma de petições, e, enfim, a Rosa Weber tem 4, o Dias Toffoli 2, Ricardo Lewandowski 1, o Nunes Marques 1 e Luiz Barroso 1, né? Enfim, dos 10 casos, apenas 2 do ministro Barroso e Carmen Lúcia permanecem aí sob sigilo. Agora, o que esperar em relação a todas essas petições que estão aí no STF em relação à CPI, senador, que faltam aí ainda alguns dias, né? Olha, eu acho que pelo material e pelo trabalho que a CPI fez, não foi um trabalho de baixa qualidade do ponto de vista investigativo. Foi um trabalho de alta qualidade do ponto de vista investigativo, mas nós vivemos num tempo em que tudo que se faz acaba se tornando público, né? E não tem provas indiretas, nem declarações de terceiros, nem manifestações que a gente ouviu falar. Tudo isso foi dito de alguns processos, no caso que envolve o presidente, como o crime de epidemia com resultado morte, o crime contra a humanidade. Esses crimes, eles foram muito evidentes, a atuação do presidente e de outros atores do seu governo e de pessoas
que tinham uma relação informal. Mas veja, a gente sabe que em saúde pública a informação define o comportamento. E o comportamento aumenta o risco das pessoas de contrair e de morrer por uma determinada doença. E o presidente, ele definiu e orientou um modo da sociedade se comportar que negou tudo aquilo que a ciência orientava. Então, ele assumiu o risco de colocar, então, ação dolosa, se a gente for analisar, ele assumiu o risco de expor as pessoas a um vírus sabidamente letal, sabidamente contagioso e que estava devastando populações no mundo inteiro. Portanto, eu não vejo como esses processos não andarem com o tempo. Porque, as provas não foram indiretas, foram diretas, foram ditas pelo próprio presidente, foram reuniões filmadas, reuniões formais, foram atos formais de orientação da sociedade no caminho da morte, no caminho da expansão da epidemia, no momento em que o mundo dizia como nós deveríamos caminhar, no momento em que se construía uma curva de aprendizagem de como lidar com a pandemia, de como lidar com a doença, de como lidar com o vírus, certo? Foi construído um comportamento de alto risco da população. Inclusive, alguns pesquisadores chamaram de efeito Bolsonaro. O que é o efeito Bolsonaro? Pessoas que não quiseram se vacinar, eles negaram a vacina, eles aglomeraram, promoveram a aglomeração, eles estimularam o contágio com o objetivo de adquirir imunidade coletiva, ou imunidade rebanho, imunidade de massa, toda a população, a partir do contágio com o próprio vírus, sem as pessoas terem proteção inicial. Hoje, tudo bem que as pessoas fiquem sem máscara, que as pessoas em vários ambientes possam transitar livremente, porque a maioria tem algum grau de proteção, diminuiu a vulnerabilidade, são menos suscetíveis ao vírus, né? Nosso corpo já tem memória contra o vírus. Naquele momento não tinha nada disso, então ele gerou um comportamento de risco que levou milhares de brasileiros à morte. E se isso não for suficiente, eu não sei o que é para poder a gente condenar alguém por um crime de epidemia com resultado morte e crime contra a humanidade. E, senador, nessa terça-feira, a Comissão de Educação do Senado ouviu prefeitos que testemunharam um suposto esquema aí de favorecimento no repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Né? Já se fala em CPI do Bolsolão do MEC, né? Iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, que, inclusive, você está apoiando. Já conseguiu aí muitas assinaturas, né, que são necessárias. Enfim, como é que é essa expectativa em relação a essa CPI? Ela vai se instalar? Qual que é a sua expectativa? Bom, depende muito do clima que nós vamos ter nos próximos dias, né? A imprensa pode cumprir um papel importante, que é massificar as denúncias e apresentar para a sociedade, como tem feito em alguns veículos, tem feito isso com muita regularidade. Isso influencia e produz indignação também em parlamentares que ficam ali meio que sem querer se comprometer, né? Eu acho isso muito complicado, porque não querer se comprometer é não ter uma posição que represente aquilo que foi dito por todos. Todos disseram que era contra a corrupção. Não tem um político que vá às urnas e diga que é a favor da corrupção. Portanto, todos teriam que ter um compromisso no combate à corrupção. Isso é básico. A postura do político, a honestidade e a defesa da transparência, isso não importa qual a matiz ideológica você carrega na sua prática política e na sua vida política. Todos disseram que queriam combater a corrupção. Pegue as falas de todos, mas na hora do vamos ver, certo? Você conta mesmo com alguns parlamentares de alguns partidos que já foram taxados de piores
do mundo, né? Como, por exemplo, o PT. Na hora do vamos ver, é o PT quem está ali, dando sustentação para combater a corrupção. É quem bota a cara, é quem vai, é o PSOL, que não tem no Senado, mas é a Rede, é o Randolph, são alguns parlamentares do MDB, alguns parlamentares do PROS, tem alguns partidos que acabam tendo esse protagonismo maior e independente da situação. Porque em algumas situações, alguns parlamentares que são arautos da moralidade também não se manifestam porque não interessa, porque mexe com algum interesse particular, como é o caso do Podemos, que às vezes se esconde atrás de um discurso, tal, não vai, porque não interessa, porque é a própria negação da sua existência, né? Mas é isso, eu acho que a gente deve conseguir sim, como conseguimos as assinaturas que criaram a CPI da Covid-19. E nesse momento aqui, nesse ano de eleição, deve realmente ferver aí o Senado, enfim, o Congresso com essas denúncias, né, senador? Sim, é porque são denúncias, na verdade o MEC virou um antro de antipolítica educacional, um antro de fascista ao extremo, preconceituoso, ou seja, um lugar que deveria patrocinar a formação das pessoas, que deveria estimular as ações contra preconceitos de todos os tipos, que deveria ser o polo difusor de um processo civilizatório mais consistente, é o lugar mais anticivilizatório do governo do presidente Bolsonaro. Não só do ponto de vista da corrupção, que não é o único caso, a gente viu o caso do ouro, a gente viu o caso dos ônibus, eu ontem falei do cartel que está se formando para aquisição de material de consumo permanente, como carteiras, mesas e carteiras escolares. Então, virou também um antro de corrupção e um antro de preconceito, de discriminação, de negação da ciência, inclusive. Imagine o Ministério da Educação negando a ciência, negando aquilo que há de evidência científica para definir rumos, né? Um lugar ideologizado, tomado por um grupo de pessoas que não tem qualificação para exercer a atividade de gestores da educação no Brasil. Acho que cabe sim, é muito importante que isso aconteça, assim como a questão da Petrobras. Esse negócio, nós estamos vivendo num momento de volta da inflação e é preciso nós aprofundarmos o debate sobre isso. A inflação é estrutural, não vai ser taxa de juros, e essa inflação decorre de uma política de definição de preços do petróleo que a Petrobras estabeleceu para beneficiar um grupo pequeno de pessoas. Nós precisamos saber quem está se beneficiando, com quanto se beneficiou e os prejuízos que geraram para o Brasil essa política de preços de derivados de gás de cozinha, óleo diesel, gasolina, todos os derivados de petróleo que essa política gerou no país, além da inflação e a reindexação da economia, que nós levamos 3 décadas para nos livrarmos. E veja, nasce com a crise do petróleo da década de 70, certo? Quando o petróleo subiu, que entrou na nossa economia, desequilibrou a balança comercial, aumentou e chegamos aí para a inflação. Nós estamos neste caminho novamente, com a taxa de juros já de 12%, ainda deve crescer um pouco mais, deve chegar a 13%, 14% ao final do ano. Então, e renitente, porque é estrutural. O petróleo vai continuar subindo e os preços dos combustíveis e derivados do petróleo vão continuar subindo. Quem está se beneficiando com isso? O Brasil inteiro de 4, quanto a gente está pagando de juros por conta dessa política? Juros a mais da dívida pública por conta dessa política. Enquanto a nossa dívida pública vai aumentar por conta dessa política. Tudo isso precisa ser apurado também. Acho que é fundamental. Senador, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um abração para todos. Tchau.
Tchau, tchau. Falamos aqui com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, médico, doutor em saúde pública pela Unicamp e integra como titular a comissão de acompanhamento da Covid-19. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.